Olá a todos, então bem-vindos à quarta aula da disciplina de Teoria da Computação. E hoje a gente vai continuar de onde a gente parou, né? Na aula passada a gente estudou os conceitos do que é um programa, o que é uma máquina e o que é uma computação de um programa em uma máquina. Então aqui a gente está no último slide que a gente viu na aula passada. Se vocês lembrarem, a gente estava estudando o que era a computação de um programa monolítico e é basicamente um log, né? A gente está gravando passo a passo em qual rótulo e qual o estado de memória daquele programa naquela máquina até o fim. Então era uma coisa mais ou menos assim, né? Tipo, RK, que é o rótulo da instrução que a gente estava, e VK, e daí a gente continuava aqui fazendo passo a passo qual é a instrução e qual é o estado de memória da nossa máquina atual. E a gente viu que uma computação ela podia ser finita, e nesse caso o programa parava de executar naquela máquina e o rótulo final e o estado de memória finais da nossa computação eram, digamos, a saída da máquina, né, o resultado. E no caso de uma computação infinita, que também era possível, aí a computação nunca termina de executar e nenhum rótulo é o final, a máquina antes disso que tem um resultado indefinido. Então, isso foi o que a gente viu no final da aula passada, e agora a gente vai começar vendo uma outra noção muito importante, que é essa aqui de uma função computada. A função computada a gente vai ver especificamente para programas monolíticos, tá? Mas isso a gente pode facilmente adaptar para os outros tipos de programas iterativos e os recursivos. Mas falando dos programas monolíticos, então, a função computada ela vai vir para ser uma espécie de resumo, entre aspas, da computação. Por que isso? Assim como na computação a gente está trabalhando em cima de uma máquina e um programa específico, vamos considerar que a gente tem então a máquina M e o programa P monolítico genéricos. A função computada, ela é uma função em cima do programa monolítico P e em cima da máquina M, que vai nos dizer como é que a gente está mapeando a entrada do programa na máquina para a saída do programa na máquina. Então, é como se fosse realmente a gente ver a computação e definir qual é a função que aquela computação calcula. Então, a gente denota por esses. A função computada, a gente denota usando esses parênteses angulares, assim mesmo, que é o par programa máquina específico que a gente está trabalhando. E a gente vai aplicar isso, essa função computada, em cima de uma entrada, né? Um valor de entrada para esse programa e para essa máquina. E o resultado dessa função tem que ser o resultado final da computação que a gente está calculando. Então, a gente vai ter dois cenários possíveis baseados no que eu acabei de mostrar para vocês. Né? Ou a computação é finita, ou ela é infinita. Se a computação for infinita, a gente vai dizer que a função computada Pm para o valor de x que resulta numa computação infinita é indefinida. A outra maneira de escrever usando essa seta aqui para cima, que indica que a computação ela nunca parou de executar, nem vai parar. Então a gente só escreve isso. Aqui. Isso aqui quer dizer que a função computada do programa P na máquina M, passando como entrada o valor x, entra em loop para sempre, essencialmente, é indefinido. Agora, digamos que a nossa computação ela não entre em loop, ela execute e termine. A gente vai dizer o seguinte: a função computada do programa P na máquina M para o valor x, sempre especificamente, é igual ao quê? É igual à aplicação de πy, e lembrem que πy é a nossa função de saída de M, da máquina M. Então, é a função que calcula a saída da máquina M para o valor VF. E o que é VF? VF é o último estado de memória da computação. Ou seja, a gente executou a computação inteira e chegou num rótulo final e num valor de memória final, que é esse aqui. Então, a função computada é essencialmente a função de saída da nossa máquina M aplicada ao último valor
de memória registrado pela nossa computação. Eu vou voltar alguns slides para a gente ver um exemplo nos programas que a gente viu na aula passada. Esse primeiro programa aqui, a gente viu em detalhes na aula passada. Era um programa que entrava em loop se o... Lembrando, a máquina kill é uma máquina que recebe como entrada uma string de zeros ou uns e retorna como saída uma string de zeros ou uns. Ela tem um único registrador que é o S, e a gente pode escrever um bit no final da string, a gente pode remover um bit do começo da string, o começo é do lado esquerdo, e a gente pode testar qual é o primeiro bit, do lado esquerdo também da máquina. Então, a gente viu que esse primeiro programa aqui, ele entrava em loop caso caso a nossa string de entrada, que a gente vai chamar de W, se W começasse com 1, seguido por qualquer coisa, esse programa entrava em loop, então ele não era definido. E se W começava com 0, seguido de alguma coisa, a gente calculava. E se a gente voltar, depois de uma revisada, a gente pode ver que, por exemplo, para esse programa aqui, uma computação, a computação, se W for igual a 0,1. Então, W, a nossa string de entrada para a máquina kill, para esse programa, vai ser a string 0,1. A gente viu que, executando esse programa, a gente ia ter uma computação assim, 1, 0,1, esse é o rótulo inicial, e essa é a nossa string de entrada, que daí é para o rótulo 2, não alterava porque era um teste. Depois a gente ia para o rótulo 3, e a nossa condição de memória tinha sido alterada, agora era só 1. E depois a gente ia para o rótulo 0, que é o rótulo final, e a gente tinha uma string 1 como saída. O que a gente pode dizer, então, da função computada baseada nessa computação? Então, a gente pode escrever o seguinte, que nesse P, chamar isso aqui de programa P, na máquina Q, aplicada a entrada 0,1, que é a nossa string de entrada, é igual a πy. Esse πy é da definição da máquina Q, 11. E daí vocês devem lembrar da definição da máquina Q, que a função πy que ela fazia era basicamente retornar o valor que está no registrador S, que vai ser o próprio 1. Então, aqui igual a 1. Então, a gente está dizendo que a função computada do programa P na máquina Q para a entrada 0,1 é igual a 1. Agora, se a nossa entrada fosse, escrever aqui embaixo, por exemplo, 1, 0, aí a gente viu que esse programa entrava em loop. E daí a gente vai escrever aqui o programa P na máquina Q para a entrada 1, 0 entra em loop. É indefinido. A gente denota por essa seta apontando para cima. Então, a função computada é essencialmente isso. É um resumo, né, que vai nos dizer o que aquele programa está calculando. De certa forma, ele está dizendo que aquele programa P, para a máquina M, para uma entrada definida, ele calcula tal função. E daí agora a gente vai ver alguns exemplos de função computada em programas monolíticos, certo? Então lembrem-se que um programa monolítico é um par I, que é o conjunto de instruções. Então esse I aqui é o conjunto de rótulos de instruções de P. E 1, nesse caso aqui, né, é o rótulo inicial. Ou seja, onde é que a gente deve começar a nossa computação.
E a gente vai trabalhar agora com a máquina 2reg. Lembre que a máquina 2reg ela tem exatamente dois registradores, o registrador A e o B. A gente pode testar se o registrador A é zero, a gente pode subtrair a gente pode adicionar um em B, e a entrada, ela opera só nos números naturais, né? Então, ela recebe como entrada um número natural e retorna um número natural de saída. E a máquina 2reg, a entrada, a gente pega o número natural de entrada e coloca no registrador A, e zera o registrador B. E a saída da máquina 2reg, a gente pega o valor que está no registrador B e retorna para o usuário. Então, vamos ver esse primeiro programa aqui. A gente pode ver, ó, a gente começa na instrução 1, a gente já tem um teste. Então, a gente está testando se o valor de A é zero. Se o valor de A é zero, a gente vai para o rótulo 50. O rótulo 50 ele não está listado aqui, né? Ou seja, ele é um rótulo de parada. Quer dizer, se o registrador A é zero, a gente parou a execução do programa, senão a gente foi para o rótulo 2. E o rótulo 2, o que ele faz? É subtrair 1 de A, adicionar B, adiciona B, adiciona B. E daí a gente volta para 1 e testa de novo se A é zero. Ou seja, para cada... Se o A começou em zero, então a gente vai para o zero, então a saída B vai ser zero também, e a saída da máquina vai ser zero. Se não, para cada uma unidade em a gente adiciona 3 em B. Ou seja, o que está acontecendo? Esse programa P ele está triplicando o nosso valor de entrada, porque a gente vai passar, digamos, 2 aqui para a máquina. Começou aqui em 1, e o valor de memória vai ser 2 e 0. Isso aqui é o que está no registrador A e o que está no registrador B. A gente testou se é A. Não é. A gente vai para o rótulo 2. Aqui 2, 0, porque um teste não altera, né, a memória. A gente vai a gente subtraiu 1 de A. Então, ficou 3. Aqui 1. Aqui continua 0. Aí a gente vai para o 4. No 4 a gente vai adicionar 1 aqui. No 5 a gente já adicionou mais um aqui. E daí, do rótulo 5 a gente vai para o 1. Sendo que aqui a gente também tinha adicionado mais um. Aí um teste de novo, então ele não altera o estado de memória, o A ainda não é zero, então continua igual. Aí a gente foi para o rótulo 3, sendo que a gente subtraiu o A. No 4, o 0 aqui, então 1 aqui, 5, 5. A gente volta para 1, daí aqui está 0,6. Daí a gente vai para o rótulo 50, que é o de parada. Não coube aqui. Peraí. Vou continuar aqui em cima, só para... Então, o estado final de memória vai ser 50, o rótulo, com 0,6 aqui. E a função de saída da máquina 2reg é devolver o que está em B, que é aqui. Então, é 6, que e vocês podem ver, né? 6 é exatamente 3 vezes 2. Então, realmente, esse programa P, na máquina 2reg, para a entrada x, né, que nesse caso a gente usou o valor 2, é igual a 3 vezes 2. É isso que é calcular a função, descobrir qual é a função computada de um programa monolítico. Aí aqui, esse P1, vou botar aqui, a gente tem um outro programa P1 para a máquina 2reg, e o que vocês podem ver é que, ao contrário do exemplo anterior, não é o que a gente está fazendo. A gente testa se A é zero. Se A é zero, a gente vai para o rótulo 0, que vai ser o rótulo de parada do nosso programa. Se não, a gente vai para o rótulo 2. Então, se A é zero, a gente vai retornar zero. Não vamos alterar nada no nosso programa. Se
A não é zero, a gente vai subtrair A e depois adiciona B. Então, esse é aquele mesmo programa que a gente viu na aula passada, que só está decrementando A e adicionando B. Ou seja, a gente está passando o valor de entrada de A para o registrador B, que é o mesmo que calcular a identidade, essencialmente, porque o valor que vai entrar é o valor que vai sair no nosso programa. Então, a gente pode escrever que a função computada do programa P1 na máquina 2reg para um valor de entrada x, que é um número natural, é igual a x. Essa é a função computada desse programa para máquina 2reg. Agora vamos ver mais um exemplo aqui, que é esse programa P2. O que a gente pode ver? A gente pode tentar ler o código, né? Então, se A é zero, então a gente vai para o rótulo zero, ou seja, acabou. Senão a gente segue, e daí a gente subtrai A, vai para 3, adiciona B, mas acho que talvez seja mais fácil a gente escrever. Lembra que todo programa monolítico pode ser escrito como um fluxograma. Então vamos escrever o fluxograma aqui. A gente começa com a partida. Eu vou resumir nos nodos do fluxograma as operações. Então, o teste se é zero, eu vou escrever assim. A é zero, a gente subtrai A menos, adiciona B, testa de novo, se A é zero, adiciona B, subtrai A, adiciona B, e a gente vai ter um rótulo de parada, né? Fim, nosso rótulo de partida. E a gente vai numerar esses nodos aqui de acordo com os rótulos do nosso programa P2. Então, o primeiro é o teste, depois a subtração, a adição B é 3, esse segundo teste é o 4, o B mais é o 5, o A menos é o 6, o 7 é o B mais, e o fim é o rótulo 0. Daí como é que isso se conecta, né? A gente começa aqui no teste, aí o teste está falando, se A é 0, a gente vai para 0, para o rótulo 0. Então, se for verdade, 0, senão a gente vai para o rótulo 2, se for falso. Aí desse aqui a gente vai direto para 3, do B+, do 3 a gente vai direto para o 4, o 4 é um outro teste. Agora, se o A for 0, então a gente vai para 5. Então, se for verdade, a gente vai para o rótulo 5. Se não for verdade, a gente vai para o rótulo 6. Aqui, falso. Do 5, a gente vai direto para o final. Então, o 5 vem para cá e acabou a execução. O 6 vai para o 7 e o 7 vai para 1. Então, se a gente executar examinar esse fluxograma aqui, o que a gente vai ver é que a gente está fazendo algo semelhante aos exemplos que a gente viu anteriormente, só que dessa vez a gente está testando assim, ó. Se o A é 0, acabou. Então, a gente vai devolver o próprio 0. Senão, a gente vai subtrair um de A e aumentar um em B, e vai testar se é 0 de novo, o A. Se o A for 0, dessa vez, a gente vai adicionar um em B e vai encerrar. Senão, a gente vai continuar no loop de remover um A menos e um B menos e testar de novo. Ou seja, a diferença que a gente está fazendo aqui no cálculo é que se o A for um número par, aí ele vai testar o 0 e vai chegar no final. E se o A for ímpar, porque, olha só, digamos aqui, o A é 1, A é igual a 1. A gente vai subtrair 1 de A e vai testar o 0 de novo, e daí aqui o A vai ser 0 nesse segundo teste. E daí que ele vai aumentar um valor de B e terminar. Ou seja, a diferença que esse programa está fazendo é se o A é um valor ímpar ou um valor par.
Essa que é a diferença no fluxo da execução. E a função que ele está computando é exatamente isso aqui, ó. Se P2, né? Nosso programa P2. Na máquina 2 reg vai receber um valor x, que é um número natural. Ela vai calcular a nossa função computada agora, ela vai ser uma função condicional. Ou seja, ela vai calcular x mais 1, ela vai adicionar 1x. Se x é ímpar, e ela vai devolver o valor de x, é a própria identidade, se x é par. Ou seja, esse programa aqui, nessa máquina específica, ele está adicionando 1 em todos os valores ímpares e retornando o valor par inalterado. Esse é o cálculo da nossa função computada. E agora a gente tem um terceiro exemplo, que é P3. Faltou aqui. E P3, aí ele mudou, é um programa agora para a máquina Q, que é a máquina que eu falei, relembrei agora no começo da aula. E, na verdade, esse programa P3 é o mesmo programa que eu dei o primeiro exemplo de função computada agora há pouco. Então, lembre-se que é um programa que ele vai entrar em loop se a string de entrada começa com 0. Se não... desculpa, se começa com 0. Se começa com 0, ele vai devolver o resultado. Se a string começar com 1, ele vai ser indefinido. Então, eu já mostrei um exemplo de computação no começo da aula, eu vou só resumir então como é que é a função computada desse programa. A gente viu um exemplo de uma computação, então a gente vai dizer que P3 para a máquina Q, para uma entrada W, e esse W, lembrando, é uma string de bits. Então, W pertence a uma string de dígitos 0, 1, vai ser igual ao quê? É também uma função condicional, e ela vai ter 3 saídas agora, na verdade. Porque vocês podem ver que se o nosso programa, esse programa P3, receber a palavra vazia, lembrando que a palavra vazia é esse símbolo aqui, ele vai testar. Digamos que W é igual a palavra vazia. Então ele vai testar no primeiro rótulo se é 0. Não é. A palavra vazia não é 0. Então ele vai para 2. O 2 ele vai... desculpa, ele vai para 4. Então, 4 ele vai testar se é 1. Também não é 1. A palavra vazia não é nem 0 nem 1. Então, ele vai para 0, que é a rota de parada. Ou seja, esse programa aqui, se W for a palavra vazia, ele vai devolver a própria palavra vazia. Agora, vamos ver o caso em que a gente começa o nosso programa com a nossa entrada com a string começando em 0, tá? Ou seja, se a nossa entrada W ela é alguma coisa assim, ó, 0 ponto qualquer coisa, que é o mesmo que a gente dizer que o head de W é igual a 0. Se a gente tem uma string assim, por exemplo, isso aqui é o head, é o primeiro bit, e isso aqui, o que sobrou, a gente diz que é o tail de W. Aqui é o head de W. Então, a nossa função computada, ela vai devolver o tail de W, ou seja, tudo que sobrou de W tirando o primeiro bit, concatenado com 1. Esse símbolo de concatenação, né? Lembrando que é isso aqui, por exemplo. Concatenado com 1 é igual a 10011. Então, essa função computada vai devolver o tail de W concatenado com 1, ou seja, a gente adicionou 1 no final. Se o head de W for igual a 0, e a gente vai devolver o quê? Na verdade, nada, porque como a gente viu, se começa com 1, a nossa string de entrada, ele executa para sempre esse programa. Então, a gente vai dizer que é essa seta para cima, que é o mesmo que dizer que é indefinido.
se o head de W for igual a 1. Então, essa aqui é a função computada do programa 3 na máquina Q, para uma entrada W genérica. Então, esses foram os exemplos que eu tinha de como calcular uma função computada. Ela realmente, a função computada, o objetivo é que a gente consiga expressar de uma maneira concisa qual é a função que resulta de uma dada computação de um programa em uma máquina. Isso vai ser importante para a gente ver agora, por exemplo, essa noção de equivalência de programas. Antes de falar o que tem no slide, a gente pode pensar no seguinte: para uma mesma função, para o mesmo objetivo, a gente consegue escrever programas de maneiras diferentes. Vocês devem conseguir pensar nisso naturalmente. Se eu pegasse e desse para vocês um exercício de programação, provavelmente vocês conseguiriam resolver esse exercício, 2 alunos diferentes, usando programas diferentes, no sentido que cada um teria escrito seu próprio código, que não seria exatamente linha por linha, palavra por palavra, o mesmo código do colega. Porém, se a gente está tratando de uma função determinística e os 2 alunos tiverem conseguido chegar no resultado correto, exato, isso quer dizer que esses 2 programas, escritos de maneiras diferentes, eles são equivalentes porque eles conseguem calcular a mesma função para todas as entradas. Então, um exemplo, por exemplo, digamos, vocês devem conhecer de exercícios de programação, é uma coisa bastante comum, até em testes de empresa, se um dia vocês forem fazer um teste para ser contratados numa empresa, é uma coisa bem comum, pedir para calcular, escrever um programa que calcula o enésimo número da sequência de Fibonacci, né? Que é, por exemplo, definido como Fn, o enésimo número da sequência de Fibonacci é Fn menos 1 mais Fn menos 2, sendo que F1 é igual a 1 e F2 é igual a 1 também. Então, agora, o desafio de vocês seria escrever uma função fib que recebe n e retorna qual é o valor da sequência de Fibonacci para n. E existem diferentes maneiras de implementar essa função. Vocês provavelmente pensariam em alternativas diferentes. Dá para fazer de forma recursiva, dá para fazer de forma iterativa. Mas o importante é que, se o código estiver correto, esses 2 programas, mesmo sendo diferentes, eles vão ser equivalentes. E o que a gente está definindo, então, aqui é um conceito de equivalência de programas em uma máquina. Ou seja, se a gente tiver o programa P1 e o programa P2, que possivelmente pode ter estruturações distintas, numa máquina M qualquer. Isso aqui é importante, tá? A gente tem que considerar que esses programas eles rodam numa máquina. E aí a gente vai ver que pode dar uma diferença. Então a gente vai dizer que P1 e P2 são equivalentes na máquina M, na mesma máquina M, ou a gente também pode dizer que eles são M equivalentes, que a gente vai denotar por isso aqui, ó, P1, esses 3 tracinhos quer dizer que é equivalente M, P2, que é P1 e P2 são equivalentes na máquina M. Se e somente se a função computada de P1 na máquina M for igual, exatamente igual, à função computada de P2 na máquina M. Isso para qualquer valor de entrada, tá? Qualquer valor de entrada, esses 2 programas têm que ter a mesma função computada na mesma máquina. E um detalhe a respeito disso de equivalência de programas é que, se a gente tem uma máquina M, que é essa máquina aqui, suficientemente poderosa, a gente está deixando isso de forma vaga, depois nas aulas futuras a gente vai ver o que quer dizer ser uma máquina suficientemente poderosa. Determinar se 2 programas são M equivalentes, ele é um problema indecidível. Ou seja, a gente não consegue escrever um algoritmo que calcula para a gente se esses 2 programas são equivalentes. Tá? Isso a gente vai ver mais no final do curso, essa noção. Mas já fica, então, mais uma intuição de que existem problemas relevantes, né? Vocês podem pensar assim que seria interessante a gente ter um programa que diz se outros 2 programas calculam a mesma função computada ou não.
Mas para uma máquina M que seja muito poderosa, suficientemente poderosa, isso é impossível. Quero mostrar um exemplo aqui de dois programas que podem ser escritos de maneiras diferentes. Então, se a gente voltar aqui no programa P1, por exemplo, esse programa aqui que a gente viu, aqui ele está escrito de forma monolítica, certo? Mas a gente poderia escrever esse programa da mesma maneira, de forma recursiva, assim, ó. A gente pode dizer aí P1 é R1, né? Lembra que os programas recursivos eles trabalham com subrotinas. Então a gente está definindo P1 e a gente vai definir uma subrotina R1, de forma que R1 é definido assim, ó. Se a zero, então esse símbolo aqui lembrando que é a operação vazia. Se não, a gente vai subtrai A, ponto e vírgula, né, denota uma composição, adiciona B, ponto e vírgula, chama R1 de novo. Vocês podem ver que isso aqui é uma outra maneira de escrever esse programa P1. Nesse caso aqui ele é um programa monolítico, nesse caso aqui ele é um programa recursivo, mas eles calculam para a máquina 2reg a mesma função computada. Essas são duas maneiras diferentes de escrever. Então eles são equivalentes na máquina 2reg. Certo, então isso aqui que é um programa, dois programas equivalentes em uma máquina específica. E a gente pode definir também a noção de equivalência forte de programas. Então, a palavra-chave agora é a palavra forte. Isso quer dizer, é a mesma coisa que antes, ou seja, dois programas, o P1 e o P2, que não precisam ser escritos na mesma estruturação. A gente vai dizer que eles são fortemente equivalentes, daí é denotado aqui, notem que saiu, né, aquele símbolo determinando com a máquina, porque agora a gente tem que dizer que a função computada de P1 e a função computada de P2, para qualquer entrada, ela tem que ser idêntica, tem que ser igual para qualquer máquina. Qualquer máquina que a gente passar esses dois programas, eles vão retornar a mesma função computada para todas as entradas. E é curioso que como essa é uma noção bem mais estrita, é bem mais restrito o que quer dizer ser fortemente equivalente, porque tem que valer para todas as máquinas. Aí a gente diz que esse problema é um problema decidível, porque existe um algoritmo capaz de determinar se dois programas são fortemente equivalentes. A gente não vai ver esse algoritmo em aula, mas vocês podem ler sobre ele no capítulo 3 do livro Texto da Disciplina, de Velho. Então, ele funciona fazendo a equivalência de dois fluxogramas. Então, resumindo, dois programas são M equivalentes se eles têm a mesma função computada para qualquer entrada em uma máquina específica, e eles são fortemente equivalentes se eles têm a mesma função computada em qualquer máquina. Então, aqui, por exemplo, a gente tem três programas que são fortemente equivalentes. Então, a gente tem dois programas monolíticos, né, o P1 e o P2, e o P3 ele é escrito de forma iterativa, e esses três programas eles são fortemente equivalentes. Então, a gente denota assim, P1 é fortemente equivalente a P2, que é fortemente equivalente a P3. Acho que aqui não tem nenhum segredo, né? Lembrando que nesses três programas, T e F são rótulos. Eles denominam o que eles querem. Eles estão identificando uma operação. Ou seja, esse T aqui, isso quer dizer, isso é algum teste que está sendo determinado numa máquina, e o F também é o rótulo de algum teste de uma máquina. E daí agora a gente tem um outro caso interessante, que são esses dois programas aqui, representados por fluxogramas, que é o PA e o PB. E daí a gente tem a pergunta, né? Se esses dois programas monolíticos, eles são ou não são fortemente equivalentes. E para provar isso, a gente teria que mostrar que para todas as máquinas, né, esses programas têm a mesma função computada. A gente pode ver aqui o que esses dois programas têm dentro deles. Eles têm um teste, né, se x é zero,
aqui, então mesmo que está aqui. E esses programas, eles têm alguns detalhes. Eles podem adicionar um em y, eles podem adicionar um em x, e eles podem diminuir um de x, certo? Então tem esse teste de se x é igual a zero, x é um registrador, e eles podem somar um em x e em y e subtrair um de x. A gente pode definir uma máquina chamada, por exemplo, a máquina Super 2 Reg. Lembrando que a máquina 2 Reg ela tem os registradores A e B, né? Então a gente vai tratar o registrador A como sendo o registrador X aqui desses programas e o registrador B como sendo o registrador Y. E a gente vai adicionar na máquina 2 Reg, ou seja, nessa máquina Super 2 Reg ela é igual à máquina 2 Reg, tirando essa nomenclatura dos registradores, com a diferença que agora a gente tem essa opção de somar um em X, certo? Que antes a gente não podia somar um em A. E daí o que a gente vai ver, se vocês executarem esses programas aqui nessa máquina Super 2 Reg, é o seguinte. A função computada do programa A na máquina, vou escrever assim, Super 2 Reg, resumindo. Se a gente passar zero, a gente vai retornar, vai obter 2. Ou seja, a gente está somando, pegando o valor de entrada ali e somou 2. Agora, se a gente passar para essa máquina, Super 2 Reg, o valor 1, o retorno vai ser 4. Se a gente passar para esse programa 2, aí a saída vai ser 6, tá? Como é que funciona isso aqui? Por exemplo, testamos com a entrada 1. É 0? Falso. Então a gente subtrai 1 de x, soma 1 em y, soma em y, volta, é 0, soma mais 1, soma mais 1. Então o valor de y era 4 para a entrada 1. Foi esse cálculo que a gente fez. E se a gente fizer o mesmo para a máquina, para o programa PB, na máquina Super 2 Reg, a gente vai ver o seguinte. PB, S2 Reg. Se a gente passar 0, a gente vai ver aqui. Primeiro a gente adicionou 1 em x. Então o 0 vira 1, o valor de x. Aí não é x igual a 0. A gente subtrai o valor de x, então voltou a ser 0x. Somamos duas vezes em y, então ficou 2. Agora o x é 0, verdade, parou. Então, para 0 é 2 também. E a gente vai ver que essas duas máquinas, esses dois programas na máquina Super 2 Reg, eles vão ter as mesmas funções computadas. Então a gente vai ver que para a máquina Super 2 Reg, o PA é Super 2 Reg equivalente a PB, certo? Só que isso não basta para a gente dizer que esses dois programas são fortemente equivalentes. Lembrem, para ser fortemente equivalentes, os dois programas têm que ser equivalentes em todas as máquinas possíveis. E a gente está trabalhando aqui com a máquina Super 2 Reg. Mas o que acontece se a gente for de volta para a máquina 2 Reg? Lembrando, a máquina 2 Reg não tem essa operação aqui, tá? Ela não tem a soma no primeiro registrador. Então a gente vai ter que pensar assim, o que quer dizer passar para a máquina 2 Reg esse rótulo aqui? Uma saída é a gente dizer que na máquina 2 Reg a instrução, lembrando, isso aqui não é uma operação, é o rótulo de uma operação que está definida na máquina. Como a nossa máquina 2 Reg não tem na definição a opção de somar 1 no primeiro registrador, então a gente tem que decidir o que isso quer dizer. Então a gente vai dizer que a operação x recebe x mais 1 na máquina 2 Reg, ela é indefinida, ou seja, a gente vai dizer que ela é equivalente à função vazia. Quer dizer que a nossa máquina ela não conhece essa instrução, ela vai simplesmente ignorá-la. E aí,
acontece o seguinte. Se a gente calcular, o programa PA ele não altera, tá? Porque ele não usa essa instrução. Então, PA na máquina 2 reg para o valor 1 vai continuar sendo 4. Tá? Isso aqui é a mesma coisa, porque a gente não mudou nada. Só que o programa PB, a função computada do programa PB na máquina 2 reg, se a gente passar a mesma entrada 1, o que vai acontecer? A gente vai começar aqui, a gente vê essa instrução, x igual a x mais 1. Mas a máquina 2 reg não conhece essa instrução, então ela vai ignorar, vai fazer nada. Então não alterou o valor de x. E daí ele vai testar x igual a 0. Como a nossa entrada é 1, ele não vai vai dar falso. Então ele vai subtrair 1, vai somar 1 em y, vai somar 1 em y e vai voltar. Agora o x igual a 0, simplesmente subtraiu o x aqui e vai parar. Então, para a máquina 2 reg, por causa dessa questão do rótulo, o programa PB com a entrada 1 retorna 2. Qual que era a saída para 1 na máquina Super 2 reg? Era 4. Agora, na máquina 2 reg, a gente teve valores diferentes de função computada para a mesma entrada. Então, o programa PA e o programa PB, eles não são fortemente equivalentes, porque existe uma máquina, que é a máquina 2 reg, onde as funções computadas desses programas são diferentes. Entendeu? Então, é um pouco contraintuitivo, às vezes, a gente pensar assim, mas existe uma máquina, por ser uma máquina simples demais, digamos, que não tem todas as funções, todas as operações implementadas, em que esses dois programas eles não são equivalentes. Certo? Então mantenham isso em mente. Esses dois programas, PA e PB, não são fortemente equivalentes. E o que a gente vai ver agora é as noções de equivalência entre programas de diferentes estruturações. Lembrando, a gente tem 3 estruturações de programas, né? Os programas monolíticos, iterativos e recursivos. Os monolíticos, eles têm os laços, eles têm salto incondicional, ou seja, a gente pode dizer para onde é que o programa tem que ir na próxima execução, e o salto condicional, que é um teste se então, se não. O programa iterativo, ele não tem o salto incondicional, mas ele tem os dois, ele ainda preserva o salto condicional, né, o teste C, e ele tem dois laços, ele tem o enquanto e o até. E os programas recursivos, eles trabalham com subrrotinas, né, chamadas de subrrotinas. E o que a gente vai ver é que existe uma hierarquia de equivalência entre esses programas. Vocês podem pensar o seguinte: se eu vou escrever um programa, eu consigo escrever todo programa que eu consigo escrever com um programa monolítico, eu consigo calcular também com um iterativo, ou todo programa que eu consigo escrever usando um programa, toda função que eu consigo escrever usando um programa iterativo, eu consigo escrever com um programa recursivo? A gente pode fazer esse tipo de perguntas. E o que a gente vai ver, o resultado é o seguinte, tá? Esses programas assim, ó, o iterativo, o monolítico e o recursivo se relacionam da seguinte maneira: tem mais funções que eu consigo escrever com programas monolíticos do que com programas iterativos, e mais programas que eu consigo escrever com programas recursivos do que monolíticos. Contudo, essa diferença ela vale para máquinas bem simples, ok? Assim como a gente viu no exemplo anterior, que pode dar entre aspas, problema de equivalência se uma máquina é simples demais, a gente pode ver o seguinte: se eu tenho se eu escrevo um programa monolítico para qualquer máquina, considerando as máquinas mais simples, aí eu consigo representar mais funções com o monolítico do que com o iterativo. Agora, se eu estou considerando máquinas que são suficientemente poderosas, aí isso aqui vira essa noção aqui de igual, tá? E daí esses 3 eu consigo escrever as mesmas funções usando essas 3 mesmas representações. E o que eu vou mostrar agora nesses 2 slides é como é que a gente pode provar que todo programa iterativo
que é o que a gente está dizendo aqui. Todo programa interativo pode ser escrito como um programa monolítico. Qual é a prova disso? Lembrem-se do seguinte: todo programa monolítico pode ser escrito como um fluxograma. Então, se a gente conseguir traduzir todas as partes possíveis de um programa interativo em um elemento de um diagrama do fluxograma, isso quer dizer que todo programa interativo pode ser representado por um fluxograma e, portanto, todo fluxograma é um programa monolítico, então todo programa interativo pode ser transformado num programa monolítico. Como é que a gente faz isso? A gente pega todos os elementos possíveis do programa interativo. O primeiro é a operação vazia. A operação vazia a gente representa simplesmente por uma seta na qual não está acontecendo nada. Depois a gente tem os identificadores de operação, F, G, etc. Esses a gente representa pelo quadrado de uma operação, identificado pelo seu identificador. Então, no fluxograma, o F vai virar esse quadradinho aqui. A gente tem a composição, né? VW, isso quer dizer que é para a gente executar V e depois executar W. Isso vira uma sequência de dois desses retângulos no nosso fluxograma. Também é trivial. Aí o nosso teste, se T for verdade, então a gente executa V. Então, se é verdade V. Se for falso, a gente executa W. Isso a gente representa no nosso fluxograma com os ângulos de decisão, né? Então a gente entra aqui por cima, se V, aqui tem V, a gente executa a operação V. Se F, a gente executa a função W e depois a gente segue o nosso programa. E daí os dois laços, o laço enquanto e o laço T, a gente consegue fazer também no nosso fluxograma através de uma representação usando o losango de decisão, no qual a gente vai testar o valor de T, e daí no caso do laço enquanto, o que a gente faz é o seguinte: enquanto a gente pega o T, se T é verdade, a gente executa W e volta para o teste. E quando for falso, quando essa condição T for falsa, a gente vai sair do nosso laço, no nosso diagrama. Já no laço até, a gente faz o oposto. Enquanto for falso, a gente permanece dentro do laço, fica retornando para o teste. E quando o teste for verdadeiro, a gente vai sair do laço e vai continuar a sequência. Então, dessa maneira, a gente consegue representar todo o programa interativo como um fluxograma. Então, todo programa interativo pode ser representado por um programa monolítico. A gente pode fazer o mesmo de outra maneira, né? Mas a gente pode dizer o mesmo para os programas monolíticos em relação aos recursivos. Todo programa monolítico P possui um programa recursivo Q fortemente equivalente. Ou seja, todo programa P monolítico a gente consegue escrever como um programa recursivo Q. E a maneira de fazer isso é até bastante boba, assim, é um exemplo bem trivial. Porque aqui a gente está escrevendo um programa monolítico, certo? A gente tem instruções rotuladas dizendo o que deve ser feito. Então a gente tem a instrução 1, por exemplo, é para fazer F e ir para 2. A instrução 2 é para fazer o teste. E daí, se o teste der verdadeiro, a gente vai para a instrução 1, senão a gente vai para a instrução 3. Como é que a gente transforma isso num programa recursivo? É simplesmente transformar cada instrução em uma rotina, uma subrrotina. Então a gente tinha o programa P, a gente vai definir P é R1, e daí a subrrotina R1 é definida como o que era para fazer na instrução 1. Então a gente executa F, aqui a gente executa F, chama R2, que é o equivalente a dizer que é para a gente ir para o rótulo 2. Aí R2 é definido como o teste T1. Se for verdade, antes a gente ia para o rótulo 1, agora a gente vai para a subrrotina 1. Se não, a gente ia para o rótulo 3, agora a gente vai para a subrrotina R3. R3 é equivalente à instrução 3. Então, antes a gente calculava G, executava G, agora a gente calcula a G e vai para R4. A instrução R4 era um outro teste, né? Então tinha o T2, e a gente definiu daí uma subrrotina R4, que também executa T2. A diferença, eu diria que só para chamar a atenção, é que no programa monolítico a gente denotou a parada por um rótulo de parada 5, que não está presente nos nossos outros rótulos, né? Então 5 não está listado aqui, ele é o rótulo de parada.
No nosso programa recursivo, em vez de botar um R5 por rótulo de parada, né, a gente vai denotar que é para encerrar quando a gente chamar a instrução vazia, porque daí a gente vai parar de adicionar subrotinas na pilha de execução do, e daí ela vai ficar eventualmente vazia e o programa vai deixar de executar. Mas então, como eu mencionei, como a gente viu, todo programa iterativo pode ser reescrito como um programa monolítico, todo programa monolítico pode ser reescrito como um programa recursivo. Então a gente tem essa hierarquia em que os programas iterativos eles estão contidos no conjunto dos programas monolíticos. Na verdade, a gente pode dizer, as funções representadas por programas iterativos estão contidas no conjunto de funções representadas por programas monolíticos, que por sua vez estão contidas no conjunto de funções representadas pelos programas recursivos. Lembrando que isso é estrito apenas quando a gente considera máquinas muito simples, tá? Que tem poucas operações disponíveis. E quando a gente considerar quando a gente considerar máquinas que são suficientemente poderosas, aí essas três estruturações são equivalentes, ou seja, as mesmas funções computadas que eu consigo escrever numa, eu consigo escrever na outra, mas isso para máquinas suficientemente poderosas. Isso é o que a gente ia ver sobre hierarquias de programas. E agora, na parte final da aula, a gente vai ver a questão de equivalência de máquinas. Assim como a gente viu que programas podem ser equivalentes ou não, a gente pode pensar se máquinas são equivalentes ou não. E a gente daí representa essa equivalência pela noção de uma simulação. Simulação de máquinas. A gente diz que uma máquina simula outra. Daí. Então, consideramos que a gente tenha duas máquinas, a máquina M e a máquina N. E a máquina M, ela tem o conjunto de entrada xm e a saída ym. E a máquina N tem o conjunto de entrada xn e a saída yn. A gente vai dizer que a máquina N simula M se e somente se para qualquer programa P de M, ou seja, qualquer programa que a gente conseguir pensar da máquina M, a gente consegue três coisas. A gente consegue escrever um programa Q na máquina N, a gente tem uma função, que é uma função total, computável e injetora, de codificação, que a gente chama de C. O que essa função de codificação está fazendo? Ela vai pegar as entradas de xm, da máquina xm, e vai transformar em entradas da máquina xm. A gente já vai ver por que isso é importante. E da mesma maneira, a gente tem uma função que é computável de decodificação, que a gente vai chamar de D. Então, a gente tem a codificação C e a decodificação D, e D vai, digamos, fazer o mesmo, só que para a saída. Ele vai pegar, só que agora ele vai transformar as saídas de N em saídas de M. De forma que a gente vai dizer o seguinte: a função computada do programa P, para qualquer programa P, na máquina M, ela vai ser igual à função computada da máquina N no programa Q, se a gente codificar essa função e depois decodificar. Então, se a gente conseguir essa igualdade entre a máquina M e a máquina N, a gente pode dizer que a máquina N ela consegue simular o comportamento da máquina M. Vamos ver aqui o que isso acarreta. A gente tem aí a noção de equivalência de máquinas. A gente vai dizer que duas máquinas são equivalentes, que a gente denota com mesmo os três traços que a gente usava para os programas. Então, isso aqui é M equivalente a N. Se a gente faz que M simula N e N simula M, ou seja, uma consegue simular a outra. E daí a gente chega numa das principais definições da disciplina de teoria da computação, que a gente vai explorar mais a fundo em aulas futuras, que é a definição de uma máquina universal. Então, uma máquina universal, M, ela é definida como uma máquina que consegue simular qualquer outra máquina.
Ou seja, ela consegue fazer exatamente o mesmo ou mais que qualquer outra máquina que a gente possa pensar. E se a gente tiver mais de uma máquina universal, duas máquinas universais, então elas têm que ser equivalentes. Porque se a máquina universal simula toda outra máquina, então ela obrigatoriamente tem que simular todas as outras máquinas universais. E por sua vez, as outras máquinas universais também têm que conseguir simular a minha máquina universal. Então todas as máquinas universais, elas são equivalentes, porque todas elas conseguem simular todas elas entre elas mesmas. Então vamos começar a ver exemplos de simulação para deixar isso mais claro, como é que uma máquina simula outra. E a gente vai ver com as duas máquinas que a gente estudou até agora, que é a máquina Q e a máquina 2reg. E daí a gente consegue, acho que com esse exemplo, ver que simular não é uma coisa assim trivial. Ah, pensei que simula, consigo definir assim de só vendo. Porque pensem o seguinte, como é que a gente pode dizer que a máquina Q simula a máquina 2reg se elas são duas máquinas tão diferentes? Lembrando, a máquina Q, primeiro que a máquina Q, ela tem um só registrador, certo? Ela tem o registrador S. A máquina 2reg, como o próprio nome diz, ela tem dois registradores. Ela tem o registrador A e o registrador B. Então já começa por aí, tem uma diferença. Segundo, a máquina Q, ela opera sobre strings de bits. A gente pode passar como entrada e saída da máquina Q apenas uma sequência de zeros ou uns. Enquanto que a máquina 2reg, ela opera sobre números naturais. Ela recebe como entrada um natural e ela devolve como saída um natural. E as operações, naturalmente, são referentes a esses tipos de entrada, né? Porque a máquina Q, ela pode escrever ou apagar bits, a máquina 2reg pode somar ou subtrair números naturais. Então, como é que a gente pode dizer que a máquina Q simula a máquina 2reg, se elas são duas máquinas tão diferentes? E aí que entra aquela noção de codificação e decodificação que eu mostrei antes. Mas antes eu quero mostrar para vocês uma noção mais intuitiva do que a gente quer dizer por simular. Então eu vou desenhar aqui o que seria a máquina 2reg, certo? Então a máquina 2reg tem de memória dois registradores, o A e o B. Ela tem uma função px, que é a função que escreve a entrada, e a entrada que vai ser um valor n pertencente aos naturais, certo? Então a gente tem um n que entra que essa função px recebe e armazena no registrador A. A gente também tem uma função py que vai pegar o valor que está em B e retornar n', que vai ser a saída, que também é um valor natural, certo? Além disso, a gente tem o conjunto de operações e o conjunto de testes da máquina 2reg, e a gente pode escrever um programa para essa máquina, certo? Então pense no seguinte, essa aqui é a máquina 2reg. Ela é um bloco que é literalmente uma maquininha que tem todos esses componentes, certo? E ela está calculando, a gente passou para ela um valor natural, ela devolve um número natural, ela usa aqui dois registradores, e essa aqui é a máquina 2reg. Quando a gente passa um valor para um programa P na máquina 2reg, é isso que está acontecendo. Ele entra aqui, a máquina executa e nos gospe um outro valor n', que é um valor de saída dessa máquina para esse programa P. E, por sua vez, a gente tem a máquina Q, que vai ser o seguinte. Ela tem um registrador, que é o registrador S. Ela vai ter as próprias funções px e py dela, que recebem valores de bits, né? Então, a gente tem o W, que é uma string, pertencente a 0, 1,
esse valor entra aqui no PID-Please e ele sai aqui um W', que vai ser a saída através do PY, que também é uma string de bits. Então, isso aqui, né, o PID-Please vai colocar o valor dentro do registrador S e o PID-Y vai pegar o valor de S para a saída. A máquina Q, ela também tem um conjunto, o seu próprio conjunto de funções, de operações e de testes. E também ela vai ter um programa Q aqui, qualquer. Então essa aqui é a máquina Q, certo? Então, essa aqui é a máquina Q. Então a gente tem dois quadradinhos que são máquinas, tá? Tem seus próprios registradores, suas próprias funções de entrada e saída, suas próprias operações, seu próprio espaço para colocar um programinha ali dentro. Quando a gente quer dizer que a máquina Q simula 2reg, é o equivalente ao seguinte: a gente vai construir uma capa em volta da máquina Q, tá? Então a gente pegou a máquina Q e colocou dentro de uma outra capa, e a gente vai adicionar aqui dois componentes: o componente C e o D, sendo que C vai estar ligado aqui na entrada e D vai estar ligado na saída da máquina Q, envelopada, digamos, sendo que esse C é a nossa função de codificação que eu mencionei antes, e a ID é a função de decodificação. Ou seja, a gente está passando alguma coisa aqui para C, que vai virar uma entrada da máquina Q, e a gente está passando alguma coisa para D, que vai ser uma saída, que vai transformar a saída da máquina Q. E o que a gente está transformando aqui nada mais é do que os valores de entrada da máquina 2reg. Então, n pertencente aos naturais, e daí vai retornar um n pertencente aos naturais. E o que a gente vai fazer agora é chamar esse envelope aqui da máquina Q de máquina 2reg. E ela tem que funcionar da mesma maneira. Ou seja, a gente criou uma, entre aspas, nova máquina 2reg, que recebe a mesma entrada que a máquina 2reg original, devolve as mesmas saídas que a máquina 2reg original, só que em vez de dentro da máquina 2reg tá o que a gente tinha visto como a definição da máquina 2reg, tá a própria máquina Q. A gente removeu tudo que estava... Isso aqui tudo a gente removeu de dentro da máquina 2reg, e em vez disso a gente escreveu dentro da máquina 2reg a máquina Q, que vai usar um codificador e um decodificador para transformar as entradas dos naturais para strings de bits. Vai calcular usando as operações e o estado de memória, né? O registrador da máquina Q, vai usar um programa escrito para a máquina Q, só que vai devolver uma string de bits, que vai passar pelo decodificador D, e vai devolver uma saída, que seria a mesma saída se a gente tivesse passado o valor n para a máquina 2reg. Isso que quer dizer a máquina Q simular a máquina 2reg usando um quantificador e um decodificador. E daí a gente pode pensar, tá, mas como é que a gente... Que é o mesmo que está escrito aqui, né? Essa equação, digamos, dizendo que a função computada do programa P na máquina 2reg é igual a aplicar o decodificador na saída da codificação da função computada do programa Q na máquina Q, é o equivalente a esse diagrama que eu fiz aqui com as caixinhas. Então, vamos lá. Como é que a gente mostra que a máquina Q realmente simula a máquina 2reg? O primeiro passo é que a gente precisa mapear, então, os valores de memória de 2reg em valores de memória de Q e vice-versa. Ou seja, a gente precisa do nosso codificador e do nosso decodificador. Além disso, a gente precisa escrever programas para a máquina Q que simulam todos os operadores e testes da máquina 2reg.
certo? Se a gente quer mostrar que é equivalente, aí a gente tem que ir um passo além, né? A gente tem que fazer tudo que eu vou mostrar. Eu vou mostrar que a máquina kill simula a máquina 2reg. Mas para mostrar que elas são equivalentes, a gente tem que aí fazer o passo seguinte, que é o inverso, mostrar que com a máquina 2reg a gente consegue simular a máquina kill, que seria o equivalente a pegar e fazer o contrário, a gente transformar a máquina kill em uma caixa que na verdade ali dentro tem a máquina 2reg, mas com um codificador e decodificador que transforma, né, as entradas e saídas. Então vamos ver o exemplo. O primeiro passo é a gente pensar como é que a gente pode codificar os tipos de uma máquina para outra. Então a máquina 2reg ela tem dois registradores que tem então armazenam na memória A e B, sendo que são dois números naturais. A máquina kill ela tem strings, um string que é composto por zeros ou uns de qualquer tamanho. Como é que a gente consegue representar o estado de memória da máquina 2reg, que são dois números naturais, com uma string de bits? A gente pode fazer dessa maneira aqui como está representado. Então, digamos, a gente tem um par de dois números naturais, A e B. A gente vai representar isso numa string de bits através da concatenação de pares de zeros e uns. Então, a gente vai fazer... Digamos que A é o valor que está no registrador A e B é o valor que está no registrador B. A gente vai repetir o par 0, 0 A vezes, é isso que quer dizer isso aqui. Vai separar por um par 0, 1, a gente vai ver por que isso é importante. E depois vai escrever 1, 1 B vezes. Vamos ver o que isso quer dizer. Primeiro, eu quero só deixar claro que, por exemplo, se eu escrever 003, isso aqui quer dizer essa string aqui. Ou seja, o par 00 escrito 3 vezes. Se eu escrever, se eu escrever isso aqui, ó, o par 1 na 0, isso é a palavra vazia. Ou seja, eu estou repetindo essa string 0 vezes. Então, eu retornei a palavra vazia. Vamos ver um exemplo de como essa codificação pode ser escrita. Digamos que agora o meu A é 1 e o meu B é 2. Então, eu tenho o par de naturais 1, 2. Isso aqui vai ser representado, então, por 0, 0 uma vez, porque A é 1, seguido por 0, 1, seguido por 1, 1 duas vezes. Então, eu consigo representar o par 1, 2 através da string 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 1. Ok? E se essa aqui vai ser a nossa representação, a gente tem que definir agora a função de codificação de entrada. Lembrando que a função de entrada da máquina 2reg, ela pega o valor de A, ela pega o valor de entrada, N, e ela joga no registrador A. E ela zera o registrador B. Então, essencialmente, a nossa função de codificação, ela vai pegar o valor de entrada, vai repetir ele, vai repetir a string 00 N vezes, que é o nosso valor de entrada, e vai colocar 01, e não vai colocar os pares 1, 1, porque isso significa que o registrador B é 0. Ok? E a nossa função de decodificação, ela tem que fazer o contrário. Ela tem que pegar uma string de bits e transformar num valor de saída. Como é que a gente pode fazer isso? A gente vai ter uma sequência de bits, certo? Então, por exemplo, digamos que a nossa máquina kill está com isso aqui no valor de memória. O que a gente tem que fazer, essencialmente, é contar o número de pares de uns. Porque a máquina 2reg, lembrando, a saída da máquina 2reg é o que está no valor no registrador B. O nosso registrador B está sendo representado na máquina kill por pares de uns. Então, se a gente contar quantos pares de uns tem na nossa string, a gente consegue saber qual é o valor de B naquele momento. Para fazer isso, a gente pode fazer o seguinte, a gente pega
e conta nessa string a quantidade de uns. Vai ser 1, 2, 3, 4, 5. A gente subtrai 1, porque a gente sabe que um desses uns é da substring de separação, que é o 0, 1. Então, a gente vai ter 5 menos 1 dividido por 2, que é, obviamente, 4 dividido por 2 igual a 2. E isso aqui, essa vai ser a nossa função de decodificação. E essa string aqui, ela equivale ao estado de memória 2, 2, tá? Porque a gente tem aqui 1 no A, 1 no A. Esse 0, 1 aqui não entra, né? Porque o que vale são os pares de 0, 0. Então, A tem valor 2, e aqui um par de uns. Aqui é o 0, 1, então não entra. E aqui o outro par de uns. Então, a gente tem 2 no registrador A, 2 no registrador B, e a decodificação é simplesmente retornar o que está no valor do registrador B. Então, dessa maneira, a gente consegue representar entradas e saídas da máquina 2reg, que são números naturais, como valores de strings de bits da máquina Q. Ok? Aí, e não se assustem com esse fluxograma grandão, mas lembrando, além de definir as nossas funções C e D, que a gente já fez, para mostrar que a máquina Q consegue simular a máquina 2reg, todas as operações e testes da máquina 2reg, a gente tem que conseguir escrever um programa em Q que a simule. Então, a gente tem a operação subtrai A na máquina 2reg. Essa operação subtrai a gente consegue escrever na máquina Q, usando a codificação que eu acabei de mostrar para vocês, se a gente usar esse programa aqui. Vocês podem ver que esse programa ele tem diferentes partes de parada. Por exemplo, tem um caminho que vem aqui, tem um outro loop aqui, tem um outro loop aqui, e aqui, que daí entra um outro loop. Então, ele é um programa, digamos, é modular. Vocês vão ver que são partes que se repetem dentro desse programa. E daí, o que está acontecendo aqui? Por exemplo, vamos ver esse primeiro caso. Aqui as operações estão escritas em inglês em vez de português, tá? Então, a gente começou... A gente primeiro vai testar se o primeiro bit é 0. Se for 0, a gente vai remover. Lembrando, o que significa, né? Primeiro, o que significa a operação subtrai A usando a codificação que a gente viu? É o seguinte. No subtrai A gente pega o valor que está em A e faz A igual a menos 1. O que a gente tem que fazer agora, como A é um par de zeros, de acordo com a nossa representação daqui, para reduzir em uma unidade A gente tem que pegar a string e cortar um par de zeros, sem alterar o resto. Então, se a gente remover um par de zeros da nossa string, a gente essencialmente diminuiu 1 de A. Então, vamos ver o primeiro caso aqui. Digamos que a gente pega a nossa string e a gente testou se A é 0. Se o primeiro bit é 0. Aí, digamos que é verdade. A gente vai remover esse bit. A gente testou se o segundo bit é 0. Ele é também. A gente removeu, a gente pode parar. Porque a gente essencialmente tinha uma entrada assim. Alguma coisa aqui. Talvez, né? Vamos aqui. A gente viu que tinha esses dois zeros, a gente removeu. E daí subtraiu 1 de A. Se não, por exemplo, digamos que o primeiro bit não fosse 0, a gente remove esse bit, porque senão a gente não tem como continuar avaliando, e testa se o bit seguinte é 0. Aí se não é, a gente vai remover esse segundo bit e vai inserir ele de novo. E vai inserir 1, porque como eles não eram zeros, eles eram 1. Então é como se assim, a gente começou com os bits 1, 1, a gente testou se era 0, não era, a gente removeu ele, a gente testou se o segundo era 0, não era, removeu 0. Removeu ele. Só que a gente não pode simplesmente apagar isso aqui da nossa string, porque senão a gente vai estar alterando, né, a busca. Então a gente reinsere no final da string esses dois valores, para manter preservado o valor de B. E é essencialmente esse tipo de operação que está acontecendo nesse fluxograma grandão. A gente
fica procurando pelo par 00. Então é o seguinte, a gente, digamos, tem alguma coisa escrita aqui, vai ter um par 00, e vai ter outra coisa escrita aqui. E a gente quer ficar circundando a nossa string até a gente achar o par 00, e quando a gente achar o par 00, a gente vai deletar os dois zeros e vai devolver o que está na saída. E enquanto não for isso, a gente vai apagar da entrada e vai reescrever na saída os valores, enquanto forem uns ou zeros uns, certo? E daí, obviamente, se no final a gente retorna, se a gente encontra primeiro o 01 e depois retorna ele, aí isso quer sem passar, sem deletar nenhum 00, porque não tinha 00 no nosso código, na nossa representação, quer dizer que o A já era igual a zero, e daí a gente retorna a própria string, porque a gente não pode subtrair um valor menor que zero. A outra operação que a gente tem na máquina 2reg que a gente tem que simular é o adiciona B. E o adiciona B é trivial, né? Ainda mais se a gente comparar com a subtração de A. Porque, lembrando, o B é representado, uma unidade de B é representada por um par de uns. Então, essencialmente, a gente tem que pegar a nossa string S e concatenar um no final, concatenar um outro 1 no final. A gente adicionou 1 no valor de B. E parou. Então, adiciona B na máquina kill, usando aquela representação, a gente faz com esse outro programinha. E por fim, a gente tem o teste se A é zero, que vai funcionar essencialmente da mesma maneira que eu mostrei a subtração de um do registrador A. É um programa bem parecido. A diferença é que a gente vai, obviamente, retornar agora um valor de verdadeiro ou falso, né? E que a gente não tá mais... a gente não vai deletar permanentemente pares de zeros ou pares de uns. Tudo que a gente fizer, a gente tem que reescrever para não alterar o estado da string. A diferença é que a gente está procurando se os dois primeiros... se o valor de A não tem 00. Ou seja, se a gente não tem 00 na nossa string, porque se tiver um 00 ou qualquer outra combinação, né, isso quer dizer que A é maior que 1. Desculpa, é maior que 0. E daí a nossa string está representando algum valor de A que é diferente de 0, então o teste tem que retornar falso. E se a gente não encontrar nenhum par de 0, a gente tem que retornar verdadeiro, porque é 0. Então, isso resume como é que a gente pode simular a máquina 2reg usando a máquina kill. Então, mesmo ela sendo duas máquinas bem diferentes, usando dados diferentes e operações diferentes, com uma função esperta de codificação e decodificação, e usando e criando programas específicos da máquina kill, a gente consegue tudo que a gente conseguiria calcular com a máquina 2reg, a gente consegue calcular com a máquina kill, usando essa simulação. E por fim, a gente chega nesse resumão do que a gente viu nas últimas duas aulas, que a gente viu então o conceito do que é um programa e uma máquina, que são combinados juntos para a gente definir uma computação, e a partir da computação a gente consegue calcular uma função computada. A função computada a gente pode usar para descobrir se programas são equivalentes ou se máquinas são equivalentes. E para definir depois quais funções são computadas através de uma máquina universal. Porque a máquina universal, como a máquina universal simula qualquer outra máquina, inclusive todas as outras máquinas universais, isso quer dizer que qualquer função computada numa máquina universal, aliás, qualquer função computada em qualquer máquina precisa ser computada numa máquina universal também. Certo? Porque senão ela não conseguiria estar simulando aquela máquina. Por sua vez, qualquer função indefinida numa máquina universal, por tabela tem que ser indefinida em todas as outras máquinas. E isso quer dizer que não vai existir nenhuma máquina capaz de calcular aquela função computada. Então esse é o principal conceito, eu diria, de todas essas, a principal consequência de tudo isso que a gente viu. E daí, a partir das próximas aulas, a gente vai começar a entrar em modelos de computação. Ou seja, é como se a gente estudasse a fundo máquinas específicas, que, como a gente vai ver,
são máquinas universais. Então, esses modelos de computação que a gente vai estudar são modelos de máquinas universais e elas vão ser capazes de simular qualquer outra máquina, inclusive, obviamente, a máquina 2reg, inclusive a máquina Q e entre elas mesmas. E a primeira máquina universal que a gente vai ver, o primeiro modelo de computação, vai ser um tipo de máquina de registradores, que vai ser a máquina Norma. Que vocês vão ver, ela vai lembrar um pouco uma versão estendida da máquina 2reg. Então, por hoje é só. A gente conclui então essa parte de introdução a programas e máquinas. E na próxima aula a gente começa com máquinas de registradores. Até lá. Um abraço.